Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Galo é o primeiro finalista da Copa do Brasil, mesmo sem jogar tão bem assim, mas o que importa? O Hulk decide, o incrível Hulk mais uma vez, o Vasco até que lutou, mas quem tá na final é o Galão da Massa. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. A diferença entre Vasco e Atlético Mineiro, ela é tão grande e tão estabelecida no que eu vou dizer a partir de agora, que o Vasco jogou a vida, o Vasco lutou, o Vasco transformou São Januário num ambiente completamente hostil para o seu adversário, uma chuva torrencial que caiu por 90 minutos, dificultou um pouco até o desempenho das duas equipes e mesmo assim o Vasco lutou como se luta por um prato de comida. Não deu 1 centímetro de grama para o Atlético Mineiro, marcou, tentou chegar ao ataque, fez todo aquele ambiente, toda aquela motivação, conseguiu transformar isso num placar parcial de 1-0 durante quase 90 minutos, derrubando a vantagem que era do Atlético, de uma vantagem mínima de apenas 2-1 no jogo da ida, mas não conseguiu sustentar esse placar que levava a decisão para os pênaltis, pelo menos isso, porque esse era o limite do Vasco. O Vasco já tinha chegado mais longe até do que a gente imaginava, do que até o torcedor mais otimista, até uma semifinal de Copa do Brasil, deixando pelo caminho Fortaleza, Atlético Paranaense. Esse Vasco saiu na frente contra o Galo no jogo de ida, tomou uma virada, é verdade, mas com um placar mínimo, conseguiu abrir o placar ainda nesse jogo de volta em São Januário, mas não teve forças para segurar, porque do outro lado tem um time mais qualificado, que não jogou na sua plenitude. O Atlético Mineiro talvez tenha jogado 60% no máximo da sua capacidade. E não foi preciso mais do que isso. O Galo nem precisou vencer o jogo, porque Gabriel Milito entendeu, e claro que a gente está analisando sob a perspectiva do resultado, porque eu acho que o Galo ainda correu alguns riscos, mas são riscos calculados, tanto que quem está na final é o Atlético Mineiro. O Gabriel Milito entendeu que o confronto tem 180 minutos, e ele sabe que você pode jogar com um resultado embaixo do braço. Você não precisa se lançar, se soltar, não precisava. O Atlético tinha uma vantagem que foi desmanchada no primeiro tempo, mas que sempre esteve no jogo. Porque enquanto a partida estivesse apenas 1-0, o Galo com um golzinho chegava até a decisão. E foi o que aconteceu. Ainda mais quando você tem jogadores do quilate de Hulk Paraíba, né? É impressionante, porque ele não fez um bom jogo. O Atlético não fez um bom jogo. O Hulk não foi um cara que apareceu muito reclamando, né? Mas ele nas suas arrancadas, ele tem muita força física, ele levava alguns marcadores do Vasco com ele, reclamava com a arbitragem, sofria algumas faltas, mas ele não tinha tido a sua presença ainda com mais imponência no jogo. Até que a bola sobrou na entrada da área, uma única bola, e ele marca um golaço de perna esquerda por cobertura, tirando completamente do goleiro Léo Jardim. Os diferentes fazem isso. Os craques fazem isso. E com o jogo quase 40 minutos do segundo tempo, ou seja, não dando mais chances de reação para o Vasco, que fez com que, obviamente, né, a torcida esmorecesse naquele final, porque o jogo estava indo para as penalidades, o Vasco teve chances para ampliar o marcador no primeiro e no segundo tempo, mas falta qualidade, né? Falta muita qualidade. O Rafael Paiva colocou o Pumita Rodrigues como um ponta aberto pela direita, e ele quase marca um gol numa defesa do Everson, que a bola quica, né, um gramado molhado, e ele faz uma defesa quando o jogo já estava 1-0. O Verratti, cara, é um brigador, um lutador, tem 7 gols em 9 jogos com o Vasco na Copa do Brasil. Poucos times no Brasil têm um atacante como esse cara, mas ele não joga sozinho, né? O Felipe Coutinho cansado, muito bem marcado, difícil, né, de conseguir manter o ritmo do seu jogo. E o Emerson Rodrigues, um jogador assim tecnicamente inferior em relação aos demais. Do outro lado, o Atlético, o Milito dobrou pelo lado esquerdo o Rubens e o Guilherme Arana, deixou o Gustavo Scarpa de ala pela direita, o Lianco saía muitas vezes como lateral, mas 3 zagueiros, né? Juntamente dos 3 zagueiros ali, o Júnior Alonso e também o Batalha que fez um jogaço, um jogo absurdo ali, porque o Galo marcou bem. Mas, quando eu digo que correu riscos, porque ele permitiu com que o Vasco chegasse muitas vezes, né? E o Vasco se impôs dentro da sua necessidade, da sua motivação, por conta do ambiente local e tudo mais, mas o máximo que conseguiu foi 1-0. Esse 1-0, ele vem no primeiro tempo, num cruzamento que vem da esquerda, e o Otávio, o braço dele tá ao lado do corpo, só que ele meio que tira o corpo e deixa o braço. Esse é o detalhe. Esse é o movimento adicional que ele faz,
é muito passível de pênalti. Só que o Ramon Abate-Abel não marca no campo por entender que esse braço está ao lado do corpo, só que o Rodolfo Toschi Marques, que é o árbitro de vídeo, demorou uma eternidade para perceber que era pênalti. Todo mundo viu que era pênalti, ainda mais com recursos do monitor. E eles demoraram 6 minutos para chamar o Ramon no VAR. Quando você percebe o lance que já tem essa indicação de uma penalidade, cara, ele tinha que chamar o Ramon na hora, e ele demora muito. O Ramon vai no vídeo, demora mais uns 2 minutos e se perde muito tempo para marcar uma penalidade óbvia. O Verratti vai lá e marca o gol do Vasco, incendeia São Januário e deixa de volta o Vasco no confronto, porque aí mais um golzinho classificava o Vasco. Se mantivesse dessa maneira, ia pelo menos para as penalidades. No primeiro tempo desmanchava a vantagem que era do Galo, mas o Vasco não conseguiu segurar. E no segundo tempo, o Vasco continuou em cima. O Milito, gente, ele demora, acho que quase 90 minutos para fazer uma troca. Ele só troca depois do 1-0. Ele faz uma troca lá, que é o Saravia no lugar do Paulinho. Ah, o Alisson, na verdade, no lugar do Hulk. E depois o Saravia no lugar do Paulinho. Paulinho que não jogou nada, apagadíssimo. Teve uma chance no primeiro e no segundo tempo e desperdiçou. Não sei se ele, digamos, se influenciou, né, por ser da colina ali, ser um ex-jogador do Vasco, ter um carinho pelo Vasco. Ele fez gol no primeiro jogo, mas nesse segundo ele não jogou bem. O Arana foi quase um ponta, mas caía muito por dentro, né? Às vezes o Rubens ultrapassava. Era um time, assim, taticamente bem montado do Atlético Mineiro, mas correu mais riscos do que eu imaginava. No primeiro tempo o Léo Jardim fez alguns milagres também, foi um jogo aberto, um jogo franco assim, mas o Galo não jogou na sua plenitude. O Galo pode muito mais do que isso. Jogou com o regulamento aqui, né, embaixo do braço, entrou para se classificar e foi o que ele fez. Mas muito por conta do talento individual do seu camisa 7, um jogador absolutamente fantástico, que não apareceu muito no jogo, mas quando apareceu resolveu. Com isso, o Galo é o primeiro finalista da Copa do Brasil e é semifinalista da Libertadores. Não tá bem no Brasileiro, é verdade, mas é um time que de chegada, né? Até pelo elenco que tem, pela capacidade técnica que tem, é um time de chegada. Está na decisão esperando o Corinthians ou o Flamengo. E aí eu imagino que o Atlético vai jogar muito mais em 2 confrontos, seja contra Corinthians ou seja contra Flamengo, porque qualidade tem para isso. Hoje jogou visivelmente para amarrar o Vasco e se classificar. E conseguiu. O Vasco deu a vida. O Vasco fez mais do que poderia e não conseguiu. Essa é a diferença técnica entre os dois times. E só para fechar, como eu amo a identificação que os argentinos têm com o futebol. O Verratti deixa o campo chorando, porque ele deixou tudo em campo. É o cara que deixa tudo em campo e se resigna com o resultado. Ele não se conforma com o resultado. Isso é bonito, cara. O envolvimento que esse cara tem, hoje com a causa do Vasco, poderia ser outro clube, mas com o futebol. Ele buscou, ele tentou, ele brigou, e muitas bolas que chegavam para ele assim vinham não necessariamente limpa, né, naquela definição para que ele pudesse cabecear para o gol, né? Às vezes a bola ia passando por ele tinha que fazer um movimento mais difícil assim para tentar um cabeceio, ou quando ele dominou no final ali para fazer o giro foi travado. O Galo marcou muito bem, mas ele é um baita jogador e envolvido com a causa. Quando esse cara deixa o campo chorando, eu acho que ele me representou e representou o torcedor do Vasco, do tipo assim, caramba, esse cara quis muito, muito a classificação. E ela não veio por uma contingência, porque o adversário é melhor, porque do outro lado tem um Hulk que decide, enfim, e com isso, quem avançou foi o Galo. O Vasco chegou além do seu limite, não é nem no seu limite, além do que se imaginava, e o Galo é quem tá na decisão. O que vocês acharam do jogo? Comentem aqui, inscreva-se no canal, hein? Eu volto na próxima. Tchau!